Olá, gente querida. Seguimos em frente, buscando sempre harmonia, serenidade para as nossas vidas, especialmente nesses dias tão confusos. Que a paz de Deus seja com todos vocês. A palavra da senha de hoje parte do Salmo 138, verso 3. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Dias atrás eu estava olhando algumas estatísticas sobre diversas coisas no mundo e me deparei com um gráfico sobre as causas de morte mais frequentes. E no meio daquele gráfico constava que o número de suicídios em todo o mundo, naquele ano, acho que foi 2016 ou 2017, praticamente era o dobro do número de homicídios. Eu fiquei estarrecido, me chocou profundamente. O número de pessoas que tiraram a sua própria vida naquele ano era quase o dobro do número das pessoas que foram mortas e assassinadas. Para mim isso foi um choque semelhante a uma notícia da qual me lembro até hoje. Eu ainda era criança quando alguém entrou na sala de casa onde a minha família se encontrava com a notícia de que um conhecido tinha se suicidado. Fulano de tal se enforcou, foi a notícia. Aquela imagem que imediatamente veio à minha mente infantil de um sujeito pendurado numa árvore com uma corda no pescoço nunca mais saiu da minha mente. Nem a pergunta, mas por que alguém faria uma coisa tão horrível? E a pergunta continua até hoje. Por que alguém faria uma coisa tão horrível? E a resposta até hoje não existe. Nunca é uma resposta simples. O fato é que isso acontece muitas vezes, muito mais do que gostaríamos que fosse verdade. Muitas vezes de uma forma violenta e abrupta. Outras vezes através de um afundar-se lento e gradual nas drogas, no álcool ou em remédios. As razões que levam as pessoas a este ato sem volta são as mais variadas. Muitas pessoas se sentem completamente inadequadas neste mundo, incompreendidas, sem nenhum valor ou razão para existir. Claro que existem questões fisiológicas ou psíquicas, mentais que entram no jogo. Não tem uma única razão ou uma explicação para a maioria dos casos. Mas creio que para muitos deles teria uma razão ou força maior que poderia evitar tal situação. A presença de Deus. Quando clamei, tu me respondeste, diz o salmista. Deste-me força e coragem. Sim, muitas vezes nós perdemos a força e a coragem. Ela não está em nós. Quando a vida se torna muito complexa e tudo parece ficar muito difícil, aonde vamos encontrar esta força e coragem? Nessas noites escuras que nos invadem, nas densas trevas que nos cercam, quando as pessoas nos desapontam, ou quando nós mesmos fraquejamos e nos decepcionamos com aquilo que somos e temos para oferecer, aonde encontrar esta força e coragem para viver? Por vezes
são traumas profundos da infância e do passado que se tornam verdadeiras prisões para nós. E a noite escura da alma então se apodera de nós. E isto é muito mais comum do que pensamos. Eu pessoalmente tento me colocar no lugar de uma pessoa assim que passa por estes vales da sombra da morte. Onde encontrar uma saída? Sem Deus, sem uma força superior, fora de nós, que nos estenda a mão e nos conceda esta força e coragem, é muito difícil sair dessa. Creio que poucos de nós, em algum momento da vida, já não passaram por situações assim. Quando forças maiores do que nós parecem nos cercar. Quando elas nos assaltam e inquietam, geram dúvidas, lançam dardos venenosos sobre nós que vão minando as nossas forças, até parecer que não há mais saída. Mas há. Na verdade há. Sempre há uma saída. Sempre há um caminho. Especialmente quando resolvemos clamar aos céus, suplicar pelo socorro de Deus. Quando pedimos pelo seu socorro e auxílio, os céus começam a se abrir, mesmo que devagarinho. As coisas aos poucos começam a desanuviar. A sua palavra nos garante que ele não vai negar o seu socorro a todos aqueles que suplicam pela sua ajuda. A sua mão se estenderá para nós. E ele nos dará a força e a coragem para sair do buraco. Não só isso, também caminhará conosco, ao nosso lado, enquanto estivermos andando pelo sombrio vale da sombra da morte, até sairmos dele. Pode confiar nisso. Lembremos que não existe pessoa que esteja tão longe de Deus que a sua graça não possa alcançar. Ou seja, nada é impossível para Deus. Nenhuma pessoa se encontra numa situação tão ruim que Deus não possa transformá-la, resgatá-la e salvá-la. É sobre isso que Paulo fala aos Romanos, no capítulo 10, verso 12. Não há distinção entre as pessoas, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Decisivo não é quem eu sou ou pelo que estou passando. Decisivo é que eu suplique pela ajuda de Deus. Decisivo é que eu chame por aquele que é rico em perdoar, salvar e abençoar a vida de quem o procura e lhe pede por auxílio. Então não perca tempo e sempre busque por aquele que dá força e coragem para suportar todas as lutas e adversidades que encontramos pelo caminho. Que Ele seja o teu amparo nas adversidades que encontrares. Que Ele seja a tua fonte de vida. Por isso, eu te digo, segura na sua mão e vai. Um grande abraço e até amanhã, se Ele assim o permitir. Até lá.